Nós continuamos o texto que narra a Eliseu e a rica mulher sunamita, que fez um quarto para o profeta, lembra-se? E o profeta quis retribuir aquele esforço e aquela dedicação daquela sunamita a ele, e perguntou ao seu servo Geazi: o que nós podemos fazer a esta mulher? Ela parece que tem tudo, é uma mulher rica. Lembra que Eliseu pergunta a ela, né? O que eu posso fazer por ti? Ela diz: olha, eu habito no meio do meu povo. Eu não tenho necessidade nenhuma. Meu povo me ajuda, me supre as necessidades, e Deus tem me sido bondoso. E aí o servo Geazi disse assim: olha, ela não tem filho, e o marido dela é velho, e está prestes a morrer. Então ela ficará sem herança, porque não tem um filho. Aí Eliseu diz a ela: olha, em breve, determinado tempo, Deus virá até você e te dará um filho. Aí ela diz: olha, não fale mentira comigo, não mexa comigo, né? Isso é muito sensível para mim. E a Bíblia diz que depois do tempo determinado, ela teve um filho de fato. Só que nós vimos no domingo passado que este filho, uma vez já crescido, né? Obviamente crescido ainda, né? Até a estatura e a idade que a mãe poderia segurá-lo no colo, né? Porque nós veremos que ele vai passar mal no campo. Nós vimos isso no domingo passado. E ele foi levado até a sua mãe o colocou no colo. Então ele havia crescido, mas não era um adulto ainda. Tá? E então ele ali morre. Ao meio-dia ele morre, depois daquela dor de cabeça. E ele morre, e então a mulher vai colocar o filho morto na cama do profeta, no quarto que ela e o marido levantara, para que quando o profeta passasse por Sunem, ele ali pernoitasse ou fosse hospedado, ou descansasse. E assim ela está colocando o filho morto nas mãos de Deus. Ela está deixando isso na responsabilidade de Deus. E aí nós paramos, e aí nós voltamos então a partir desse ponto que nós paramos no domingo passado. Eu vou ler o versículo 21, tá bom? E aí em diante até o de número 37. Então diz assim: subiu ela e o deitou, o filho morto, sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu, e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Pois põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu. Ele deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá. E tornou a subir. E se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos.
Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Altíssimo Deus, nossa segurança na vida e na morte. Deus que ressuscita os mortos. Deus que nos ressuscitará no último dia. Pai, abençoa-nos para que creamos em Ti e em Teu Filho, que é a vida eterna. Porque sabemos, como o Senhor afirma e dá testemunho em Tua palavra, que aquele que crê em Jesus, ainda que morto, viverá. Nós oramos assim, pedimos ao Senhor que nos fale por Sua palavra, com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos então que naquela hora de angústia e tristeza, a sunamita coloca o corpo de seu filho sobre a cama do profeta, no quarto que haviam construído para o profeta, e vai e decide ir até o profeta. Então vamos ver isso? Olha aí, versículo de número 21, 22 e 23. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou o marido dela: por que vais hoje a ele, ou a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Meus irmãos, a viúva vai lançar toda a sua dor e a sua aflição e a sua tristeza sobre Deus. Ela vai a Deus, porque lembram-se, o profeta é o representante de Deus. Indo a Deus, indo ao profeta, melhor, ela está indo a Deus, ok? E ela vai então e pede ao marido que prepare aquilo que é necessário para ela ir até o Carmelo, para que ela encontre com o homem de Deus. E o marido fica surpreso com o pedido dela. O marido diz: olha, não é dia de lua nova ou festa de lua nova, nem sábado. Ou seja, não é nenhum momento, nenhum contexto de festa religiosa para você sair a algum lugar para buscar a Deus. Por que você está indo? E é interessante, talvez alguns teólogos veem isso, que o marido talvez tenha uma insensibilidade e achar que nós devemos buscar a Deus só em momentos de rituais ou momentos já estabelecidos pela igreja para isso. Seria mais ou menos como se nós buscássemos a Deus, por assim dizer, só no domingo. No domingo nós estamos na igreja. Mas durante a semana, como nós não temos uma programação religiosa, não é festa de lua nova, nem sábado, então para que você vai? Talvez o marido não tenha ajudado muito. É verdade que ele não sabia o que havia acontecido. O texto nos dá a entender que ela não contaram ao marido que o filho morreu. Lembra que o texto diz? Ela coloca o filho morto na cama do profeta e fecha a porta. E logo em seguida ela fala ao marido: eu preciso ir ter com o profeta. Então, é bem possível que ela não tenha revelado ao marido o que aconteceu. Ok? Ela tem algo mais importante a fazer: ir a Deus. Mas é possível que o marido, mesmo assim, tenha sido insensível e não tenha um piedoso em achar que o profeta, o homem de Deus, só poderia ser buscado ou deveria ser buscado naqueles ritos religiosos, naqueles dias especiais. E nós falhamos também, certamente, quando nós buscamos a Deus só domingo. Há muitos que se dizem cristãos, meus irmãos, que o único contato que eles têm com Deus, por assim dizer, é no domingo. A única oportunidade que eles ouvem alguma coisa da Bíblia é no domingo. Durante a semana, eles não o buscam. Não deveria ser assim. Não deveria jamais ser assim. Mas vamos lá. O texto diz que ele então não vê necessidade, mas ela diz assim: olha, não faz mal. A ideia aqui é: fique em paz. É a mesma coisa mais ou menos que ela vai responder a Geazi quando encontrá-lo, ou Geazi encontrá-lo no caminho até o profeta. Tá tudo bem. Fica tranquilo. Fique em paz. Irmãos, como eu disse, ela não deveria ter contado ao marido sobre a morte do filho. Por isso, da perplexidade do marido quanto aos planos de viagem dela. Todavia, eis uma mulher que controlou suas emoções naturais. Legal controlar emoções, não é?
Sabia? Controlar emoções é uma bênção do céu. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é também domínio próprio. É saber controlar emoções. Irmãos, não é pecado ter emoções, desde que elas sejam santas. Desde que elas fluam por motivos santos. Por exemplo, chorar os seus pecados. Chorar os pecados é uma emoção legítima. Agora, rir e ter prazer na impiedade é uma emoção ilegítima. Nem toda emoção é legítima. E nem toda emoção é ilícita. Depende daquilo que nos leva a emocionar-nos. Portanto, nós devemos saber controlar nossas emoções. E a viúva aqui, ela se mostra alguém que tem um certo domínio. Não, eu não vou falar isso agora, eu vou primeiro a Deus. Mas vamos continuar, meus irmãos. Ela sabia que deveria lutar primeiro com Deus do que despejar toda a sua ansiedade em seu marido. Então, antes de tudo, ela, vou a Deus em oração. Às vezes nós estamos angustiados e nós falamos com meio mundo, menos com Deus. Veja, não há problema de nós compartilharmos nossas emoções com alguns crentes piedosos mais próximos. Isso é bom e a Bíblia recomenda isso. Mas lembre-se, né? A Bíblia diz que quem tem muitos amigos sai perdendo. Mas há amigo mais chegado? Irmão. Então não é problema você compartilhar suas dores, suas aflições com irmãos e irmãs na fé. Mas se antes você não vai a Deus, em primeiro lugar, há um sério problema. Porque quem pode resolver é Deus. E a sunamita sabia disso. Na sua dor e na sua aflição, ela sabia a quem deveria ir primeiro. Por isso ela, a princípio, esconde do marido. Porque o marido pode fazer alguma coisa ali? Mas Deus pode, não pode? Então ela vai a Deus. Mas vamos lá, continuar o texto. Versículo 24. Então, fez ela albardar. Albardar é selar o cavalo. É colocar a sela para a viagem. Então, fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda. Não te detenhas no caminhar. Veja a pressa, a urgência que ela tem de ir a Deus. Senão quando eu te disser. Você pare quando eu te disser. Então, meus irmãos, ela vai percorrer aqui cerca de 30 a 40 quilômetros de Sunem até Carmelo, até o monte onde está o profeta Eliseu. Então, ela vai percorrer essa distância, tá bom? E ela diz ao servo, não pares até que eu te diga. Então, você vê a urgência, né? Porque depois o profeta vai dizer a Geazi, não pares para saudar ninguém. Então, tudo é muito urgente ali, certo? Ir a Deus, contar com a graça dele, é de agora, é rápido, não é para amanhã, não é para amanhã. Amanhã eu me consagro, amanhã eu busco a Deus, amanhã eu me tornarei um santo. Não, hoje, agora, irmão. Amanhã é o dia do louco. Lembra? Louco, amanhã pedirão a tua alma. Amanhã é o dia do seu acerto. Hoje é o dia da salvação. É urgente, é agora. Não pares, não te demores. Vamos lá. Diz o texto que ela vai chegar lá, meus irmãos, e a sunamita ela fará 3 coisas, ou tomará 3 atitudes. Primeiro, ela não vai perder tempo com Geazi. O profeta vai enviar Geazi a ela vai dizer, está tudo bem, e vai direto ao profeta. Ela vai se lançar aos pés do profeta em lágrimas. E ela não deixará Eliseu ir até que ele vá e veja o menino. São 3 atitudes que ela vai tomar e nós vamos ver agora a partir dos próximos versículos essas 3 atitudes, ok? Ela não vai perder tempo com Geazi, porque o profeta vai, olha a sunamita, vai lá, Geazi, perguntar para ela se está tudo bem. Aí o profeta pergunta, o moço do profeta pergunta, ela diz, está tudo bem. E já vai o profeta. Ela vai se lançar aos pés de Eliseu e chorar, e ela não vai largar Eliseu até que ele vá ver o menino. Ok? São os 3 movimentos aí da sunamita. Vamos lá, então? Versículo 25. Vamos ler juntos? 25 e 26? Leiamos. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino?
Ela respondeu. Irmãos, a sunamita não queria que Eliseu soubesse de sua tristeza por meio de seu assistente Geazi. É legal, lembra de ir logo a Deus? Veja, olha como o texto é magnífico e como pode passar algumas coisas desapercebidas por nós. Ela não diz ao marido, ela não diz a Geazi. Veja, ela não fala nada ao marido e não fala nada ao moço do profeta. Ela vai falar ao profeta. Meus irmãos, nós podemos e devemos ir a Jesus Cristo. Ir a Deus por meio de Cristo. Sem intermediários. Sem mediadores terrenos e humanos. Pecadores. Nós temos que ir a Deus por meio de Cristo. Há muitas pessoas, como eu disse, que confessam seus pecados uns aos outros, mas não os confessam a Deus. Que lançam suas angústias aos outros, mas não vão a Deus. E aqui, novamente, como nós falamos outrora, isso é reafirmado. Eu quero falar com Deus. Lembre-se, indo ao homem de Deus, ela está indo a Deus. Então, por isso que a gente está lendo aqui como ir a Deus, falar com Deus, clamar a Deus. Porque ir ao homem de Deus, no caso, o profeta, o representante legítimo aqui, é ir a Deus. E lembre-se que Deus estabeleceu um grande sumo sacerdote. Um grande e o maior profeta, que é Jesus Cristo. Veja, você se quiser, pode conversar com o seu pastor, com o seu presbítero, com um irmão piedoso, maduro na fé, um irmão experiente, uma irmã madura, você, irmã. Pode ir a uma irmã mais velha que você, piedosa, e deve ir, para conversar sobre suas dificuldades, suas lutas contra o pecado, e perguntar um conselho e tudo mais. Mas essa pessoa jamais fará o que Cristo faz. Por mais que você considere o pastor, por mais que você considere o presbítero, e eles estão ali para ajudar. Mas você tem que ir a Deus por meio de Cristo. É por meio de Cristo que todas as bênçãos de Deus nos chegam. Os homens falham quando acham que, eu fui a fulano só, eu fui a ciclano e está bom. Não. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. A reforma protestante, meus irmãos, pretendeu resgatar essa verdade. E pela graça de Deus o fez, pelo poder de Deus. E nós estamos aqui na mediação de Cristo Jesus, falando a Deus e ouvindo sua palavra por meio de Cristo Jesus. E sendo abençoado por meio de Cristo Jesus. Não por mediadores humanos. Nós damos graças a Deus pelos oficiais da igreja, pelos pastores, pelos irmãos mais piedosos, as irmãs mais sábias. Damos graças a Deus por todos eles, mas nenhum deles substitui a Deus. Em Cristo, nenhum deles. Se eu e você não temos comunhão com Deus por meio de Cristo, há alguma coisa muito séria na sua religião. Há uma coisa muito séria na sua religião. A sunamita não falou com o marido dela, não falou com Geazi, com Geazi, o moço. Ela foi direto colocar a sua queixa diante do homem de Deus, do mediador naquele momento estabelecido. E nós temos um mediador superior, incomparável, que é Cristo Jesus. Ele nos ouve e nos leva a Deus. E Deus nos ouve por meio de Cristo Jesus por nós. Ok? Então nós temos a esperança certa quando nós vamos a Deus por meio de Cristo, em oração. Ok? Mas vamos lá. Diz o texto que Geazi então correu ao encontro dela, versículo 26, e disse, vai tudo bem, como mandou perguntar o profeta Eliseu, vai tudo bem contigo, sunamita, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Então veja, novamente, a sunamita não queria que Eliseu soubesse da sua tristeza por meio do seu assistente Geazi. Ela fez o mesmo com o marido, como nós vimos. Ela queria que o homem de Deus, irmãos, a ouvisse de seus próprios lábios e sentisse a sua própria dor. Irmãos, há dores que só o Senhor pode entender e trazer consolo. Veja, você já se sentiu assim? Meu irmão, minha irmã querida, você já se sentiu assim? Como se ninguém pudesse te entender? Como se ninguém pudesse te ajudar? Quando você olha ao redor, por mais que as pessoas tenham boa intenção em lhe ajudar em Cristo, eles nada podem fazer. Esse problema, ninguém pode
lhe socorrer nele? É um marido que está afastado de Cristo? É uma esposa rebelde? É um filho desobediente? E você e qualquer outra pessoa mortal pecadora não tem acesso ao coração, não pode mudar, não pode fazer nada. Por mais que tenham boas intenções em nos ouvir, em orar conosco, mas eles não podem fazer muito. Aquilo que só Deus pode fazer. Irmãos, pois bem, há alguém que pode ouvir-te nesta hora. Há alguém que ele entende como ninguém jamais poderá fazer. Esse alguém é o Senhor. Davi, ele foi ao Senhor, ele entendeu isso, que ninguém poderia ajudá-lo em sua angústia, só o Senhor. Olha o que Davi diz no Salmo 142. Senhor, olhe à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão, a minha parte, a minha herança na terra dos viventes. Salmo 142, 4, 5. Irmãos, há um que tem misericórdia e poder para pesar as nossas feridas e sará-las. E ele, esse poderoso, todo-poderoso, nos chama a ir a ele, pois ele tem dito, vejam, vinde a mim, disse Jesus, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Olha a promessa que ele faz. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E agora veja a promessa que ele faz. E achareis descanso para a vossa alma. Meus irmãos, eu não conheço o coração de vocês, obviamente, nem vocês conhecem o meu. Mas talvez o seu coração não esteja descansado. Talvez esteja angustiado. Isso talvez esteja acontecendo porque você não tem ido ao Senhor. Você, como eu disse no início, você só aparece no domingo na igreja. Mas durante a semana, você não tem comunhão com o Senhor. Você não o busca de maneira urgente, como fez a sua namita. Mesmo em dia que não era de festa. E mesmo no dia que não era sábado. Talvez por isso da sua angústia. Talvez por isso do seu temor. Vinde a mim. Se você está cansado. Se você reconhece, disse Jesus, você não tem poder nenhum para lidar com as mínimas coisas, os mínimos problemas da sua vida. Vinde a mim, os que estão cansados. Eu vos aliviarei, disse ele. Eu vos darei descanso. No meio da angústia, no meio da tribulação, no meio da tempestade, vocês encontrarão um lugar seguro. O que habita na sombra do Onipotente. Dirá ao Senhor, tu és o meu refúgio seguro. Vá ao Senhor. Pare de confiar em si mesmo. Vá ao Senhor. Ele te dará descanso. Vá à palavra dele. Busque em oração. E ele te dará descanso. A mais terrível das tempestades. Agora veja. Veja isso aqui. O texto agora vai falar da limitação do servo de Deus. Olha só. Versículo 27. Chegando ela, pois, a sunamita, o homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe aos pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. É impressionante aqui como é que nós vemos essa mesma atitude de Geazi em outros textos da Bíblia, né? A ideia do constrangimento do moço de Deus ali e não querer que a mulher se derramasse. Você lembra de alguns episódios na Bíblia, no Novo Testamento, que a pessoa chorando e se derramando diante de Deus trouxe um certo constrangimento? Parece que isso nos incomoda muito, né? Quando alguém chora diante de Deus, quando alguém lamenta os seus pecados, parece que a gente tem um problema com fraqueza, né? Nós não queremos reconhecê-la nos outros, porque talvez nós não a queiramos reconhecer em nós. Nós temos um certo problema com fraqueza. Fraqueza nos constrange. Vocês se lembram de Eli, quando Ana
orava a Deus pelo filho, que derramava-se em oração e lágrimas, e Eli, diz o texto que a viu, e disse o que ela? Afasta de ti o vinho, mulher. Ela diz, não tem nada a ver com isso. Eu sou uma mulher aflita de coração. Isso mostra que Eli já estava tão corrompido que não sabia diferenciar uma alma angustiada de uma pessoa embriagada. A prova da corrupção de Eli são os filhos dele. Lembra? Talvez eu e vocês estejamos os corrompidos. Mas a prova disso mesmo virá da nossa geração seguinte. Talvez nós não sentamos tanto, mas os seus filhos vão sentir a sua corrupção. Por isso que eu tenho falado com os irmãos. Se vocês amam seus filhos, cuidem de vocês mesmos. Cuidem de vocês mesmos. Da alma de vocês. A alma dos seus filhos, vocês não podem acessar. Mas vocês podem lutar diante de Deus pela de vocês. Querem filhos santos? Sejam santos. E vocês terão filhos santos. Mas veja o ponto. Eli estava constrangido, não queria que a mulher ficasse daquele jeito. A repreendeu. Vocês se lembram da mulher cananeia? Lá em Mateus 15, que ela vai se aproximar de Jesus e vai dizer, rogando a Jesus que tivesse compaixão da sua filhinha. E o texto diz que os discípulos disseram a Jesus, despede-a, manda ela embora, porque ela está incomodando. E aqui Geazi quer arrancar a mulher dos pés do profeta. E aí veja agora a resposta do profeta. Olha para a resposta. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa ela aí, porque a sua alma está em amargura. Em outras palavras, meus irmãos, deixa chorar. Irmãos, deixa eu lhes falar uma coisa. Qual foi a última vez que você viu um irmão na igreja, um irmão seu, uma irmã você chorando por pecado? Qual foi a última vez que você viu um irmão seu e uma irmã sua chorando por pecado? Eu não sou profeta. Eu não sou adivinho. Mas eu vou falar. Se você viu, faz tempo. As pessoas não choram mais por pecado. Nas nossas orações, nós choramos? Você, quando está com Deus, você chora? Deixa chorar. Deixa chorar. Bem-aventurados, felizes os que choram diante de Deus, porque serão consolados. Peça ao Senhor que você chore mais. Peça ao Senhor que você sinta mais o seu pecado. Você, meu irmão, tem chorado pouco. Você deveria chorar mais. Pelos motivos certos. Peça ao Senhor por mais santidade. Chore como uma criança. Chore como uma criança. Pelos seus pecados. Até que Deus os livre. Até que Deus te livre deles. Deixa chorar. Deixa chorar. Agora veja o ponto que eu quero ressaltar aqui. A incapacidade ou a limitação do profeta. Olha o que o profeta diz. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Irmãos, Deus não falou ao profeta que o filho da sunamita havia morrido. O texto aqui traduzido, né, em português usa o pronome oblíquo, mo, que não é tão usado, né? Que esconde lá o sujeito às vezes, né? Mas pode ser traduzido como o Senhor me encobriu, ou encobriu a mim. Então, mo encobriu a mim. Ele não me revelou. Irmãos, às vezes alguns que odeiam a palavra de Deus dizem que a Bíblia enfeita
os homens e as mulheres, servas de Deus, pintando eles como se fossem homens perfeitos, como se fosse a coisa mais fácil ser crente, que a Bíblia está cheia de mitos e lendas quanto aos heróis da fé. Meus irmãos, me parece aqui que se esse é o caso, se a Bíblia tinha intenção de nos contar um retrato que não é fidedigno, fizeram um péssimo trabalho. Porque o profeta está reconhecendo aqui que ele não sabia. Veja, o Senhor não me falou. Que profeta é esse? Apresentaram o profeta como encolhendo seus ombros, dizendo, olha, eu não... Imagina ele ali com Jesus. Apresentá-lo assim, como a Bíblia faz, não poderia soar muito bem para a imagem do profeta, certo? Mas a Bíblia não se preocupa com isso, porque a Bíblia é a verdade. Vamos continuar o texto. Disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Ou seja, eu pedi algum filho. É como se ela dissesse assim, eu estava bem sem filhos. É verdade, eu poderia até sofrer por não tê-los, mas tê-los e perdê-los, eu pedi. Se recebi um filho, foi apenas para vê-lo morrer. Seria melhor, talvez, que nunca o tivesse. É o que ela, de certa forma, está dizendo assim. Aí nós falaríamos a ela, nós que conhecemos a história até o final, diríamos a ela, calma, Sunamita. Você não viu o fim ainda. Calma. Deus nunca erra no que dá. Calma. Você não viu o fim ainda. Você, como Jó, fala das coisas e não entende. Deus nunca frustra os seus. Ainda que os aflija, Ele jamais os frustrará finalmente. Então calma. Então eu digo a você, calma. Era melhor que Deus nunca me tivesse colocado nessa situação. É melhor que Deus nunca me tivesse feito passar por isso. É melhor... Calma. Você ainda não viu o fim. Confia em Deus. Ele sabe o que faz. Ele sabe quando dá e quando tira. Ele sabe muito bem o que está fazendo. E nenhum de nós que confiamos nele será frustrado. Mas olha, continua o texto. Versículo 29. Disse o profeta Geazi, cinge os lombos, coloca sua veste, coloca o cinto para você correr. Toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. É interessante aqui, né? A urgência novamente, né? E é interessante que diz aqui que se você encontrar alguém pelo caminho, não o saúdes nem o saudes. A ideia aqui, meus irmãos, não é ser grosseiro, né? Porque a gente olha aqui na nossa mente ocidental e pensa em grosseria, né? O pessoal fala, bom dia, porque eu quero. A ideia não é essa. Para o oriental, a expressão não saúdes, e mais ainda diz lá o texto, né? Versículo, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, é não perder tempo, porque essa expressão no hebraico significa parar para conversar. Tem pessoas que são boas de prosa, não é verdade? Não tem gente que gosta de conversa, que é boa de prosa? Aí você sabe que se der um oi para ele, você já pode descontar ali um horáriozinho, certo? São pessoas boas, a prosa é gostosa, mas às vezes você está com pressa. Então a ideia aqui é, não pare, porque a ideia é quando alguém te saúda, dentro daquela cultura, é que vai começar um assunto, não é só oi. Oi, tudo bem? Vai bem isso, vai bem aquilo, e aquilo lá. Então, você não tem tempo para parar. Essa é a ideia. Tá? E aí, o texto continua dizendo, vai e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Agora, todavia, essa ação se mostrou ineficaz, olha aí. Vamos pular o versículo 30, depois eu volto a ele, vamos ao 31. Geazi, vamos ver juntos? Geazi passou adiante deles e pôs o bordão. Então voltou a encontrar-se com Eliseu
e lhe deu aviso. O menino, meus irmãos, talvez porque o profeta, aqui, meus irmãos, apesar de ser um instrumento de Deus, era apenas um homem de Deus ali. E havia limitação, tanto que ele diz, o Senhor não o revelou, ele não revelou a mim a morte do menino. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui? Aprendemos duas coisas. Sobre as limitações do profeta, do homem de Deus. Irmãos, o texto aqui nos sugere, então, as limitações de todos os servos de Deus, mesmo aqueles mais fiéis e abençoados. Irmãos, pastores, pais, professores, amigos mais maduros. Deus os tem usado poderosamente em nossa vida. Entretanto, é preciso que nós nos lembremos que nenhum servo de Cristo é tão adequado quanto o próprio Cristo. Por mais abençoado que seja o pai, por mais sábio que seja um pastor, por mais amigo que seja um irmão, nenhum deles é tão adequado como Cristo. Portanto, por mais que agradeçamos a Deus a instrumentalidade de seus servos e servas, das pessoas que Deus colocou em nossa vida para nos abençoar, não façamos deles ídolos. Não ousemos torná-los pobres substitutos do Senhor Jesus. Se nós fizermos isso, irmãos, nós certamente nos desapontaremos. Se nós colocarmos toda a nossa esperança nos homens e mulheres que Deus tem colocado para cuidar de nós e nos ajudar, substituindo Cristo por eles, nós vamos nos desapontar, porque eles são homens. Como o profeta Eliseu, eles são limitados. Imagine a sunamita chegando e falando ao profeta e ouvindo do profeta, olha, Deus não me falou. Imagine. O que a sunamita poderia ter? Talvez eu devesse procurar outro profeta. Mas essa é uma verdade. Os homens de Deus são limitados. Eles não podem, jamais poderão, e jamais se deve fazer isso, substituir Cristo Jesus. Jamais. Se nós temos o que temos, se somos abençoados como somos, se pessoas têm nos abençoado, é por causa de Cristo. Por causa dele. É ele que sustenta a nossa vida e a vida da igreja. É Cristo Jesus. Sem ele, nós nada podemos fazer. Ele que nos mantém unidos. Sem ele, nós estaríamos aqui nos destroçando uns aos outros. E não sobraria, irmãos, acredite, não faltaria motivos, não faltariam motivos para nós começarmos a nos tornarmos inimigos uns dos outros. É ele que nos mantém, é ele que nos sustenta, é ele que nos faz permanecer. Homens de Deus são bênção, mulheres do Senhor são um tesouro e um presente, mas jamais o substituamos Cristo por eles, jamais. Outra aplicação é a seguinte: também há aqui uma lição para os líderes da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, professores. Eis uma oportunidade aqui, meus irmãos, líderes, para reconhecermos nossas próprias limitações como servos de Cristo e para usufruirmos da liberdade que vem com isso. Sim, liberdade. Quando nós reconhecemos que nós não podemos tudo, e que nós não vamos resolver tudo, e que nós não sabemos tudo, há liberdade. Porque senão é um peso muito grande para suportar, irmãos, é um peso muito grande. Achar que é por nossa causa que as coisas têm acontecido é um peso muito grande. Irmãos, imagine, todos vocês aqui são uma alma. Todos vocês aqui são almas. Ou vocês estão indo para o céu ou para o inferno. Quem é suficientemente capaz para isso, irmãos? Vocês acham que eu sou? Que os presbíteros da igreja são? Eles são eu e eles somos pecadores como vocês são. E nós estamos lidando com almas. Cada um de vocês aí, ó. Que vão ou para o céu ou para o inferno. Por isso que Paulo diz, quem é capaz dessas coisas? Cristo nos fortalece. Mas sem ele, quem é capaz?
Então, sim, é uma liberdade. Eliseu não tinha uma resposta e admitiu não ter. Isso Deus não me revelou. Sem pensar se a Sunamita e Geazi poderiam pensar em buscar auxílio e liderança de outro. Então, às vezes achamos que temos a solução para tudo e que daremos resposta a todo tipo de problema. E então o Senhor vem e nos coloca no nosso lugar. Às vezes há uma dificuldade na igreja, um irmão a ser exortado, a gente vai lá e exorta, mas o negócio continua seguindo o rumo que a gente não queria. E a gente vai e exorta e continua. Porque nem eu, nem nenhum líder pode salvar almas, pode mudar coração. Só o Senhor pode fazer. Às vezes os líderes fariam bem em agir como Eliseu. Devemos saber que ainda que não tenhamos a solução, cremos naquele que tem, naquele que tudo pode e agirá, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Vamos caminhar para o final, olha aí, versículos 30 e adiante, o testemunho do poder de Deus, olha aí. A Sunamita, eu vou voltar ao versículo 30, a gente passou ele, agora eu volto, tá? Mostrando agora, falando sobre o poder de Deus, o testemunho do poder de Deus na vida da Sunamita e de seu filho. Porém, veja, apesar disso tudo, apesar de Eliseu ter enviado o Geazi primeiro, a mãe do menino, a Sunamita, disse ao profeta: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Ou seja, lembra, o profeta Jorge e querida Aline, enviou Geazi, o moço, o ajudante, mas a Sunamita não se deu por satisfeita. Ela disse, ela se agarrou o profeta e falou: eu não vou te deixar se você não for. É você que tem que ir. Você é o homem de Deus, você é o representante oficial, você é aquele que Deus estabeleceu como profeta, você tem que ir, eu não vou te deixar. Você se lembra de alguém também que segurou alguém dizendo não te deixarei? Jacó, lembram-se? No vale de Jaboque. Ele se apegou ao anjo e disse: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Irmãos, vejam o que a Bíblia está ensinando. Nesse texto e no texto de Jacó. E Jesus vai falar sobre isso, eu vou citar aqui. Que há uma bênção reservada. Há uma bênção bendita reservada. Uma bênção especial. Aqueles que lutam. Só para aqueles que lutam. Há uma bênção especial reservada para aqueles que lutam. Ninguém disse que não haveria luta. Mas os que lutam receberão a bênção. Lembra o que Jesus disse? É um texto, ele é misterioso, há várias interpretações. Jesus diz assim, quando estão falando de João Batista: desde o princípio até João, o reino de Deus tem sido tomado por esforço. E são os que se esforçam, é que se apoderam dele. O termo grego lá, aqueles que se esforçam, e os violentos, é que o tomam. Eu gosto da interpretação que D.A. Carson dá para esse texto e que Charles Haddon Spurgeon também, entre outros. E não haverá bênção para quem não lutar em oração. Não haverá bênção sem lutar. Talvez você e eu estejamos no mesmo lugar de sempre, sem uma vida santa, parados, estagnados, sem nada acontecer espiritualmente, porque nós não temos lutado. Irmãos, vejam, deixa eu lhes falar aqui, mesmo que nós demoremos um pouco. Por favor. Olhem ao redor. Eu não digo aqui, apenas aqui. Eu digo, olhem ao redor da cristandade. Os crentes parecem estar lutando. Eles parecem estar lutando. Os evangélicos parecem estar lutando. Eles parecem que estão na batalha ou estão no cruzeiro? E os teólogos? Parecem estar lutando? Desculpe, meus irmãos, desculpe. Falando de filme,
desenho animado. Desculpa. Vamos, desculpa. Isso parece uma batalha? Isso parece uma batalha? Não, não parece. Não parece batalha nenhuma. Nós estamos numa batalha que faz mortos e feridos todos os dias, enfrentando a fúria de Satanás. Que Deus os abençoe, irmãos, a entender onde nós estamos e que não há bênção sem luta. Não há bênção sem luta. Lutemos então, irmãos. Lutemos então ao lado de Cristo, o nosso comandante, que é poderoso, que venceu, que triunfou e tem poder para fazer com que triunfemos juntamente com Ele. Lutemos, irmãos, lutemos. Estamos numa batalha. Não há bênção sem luta. Por isso a sunamita diz: eu não te deixarei ir se não fores. Ela agarrou o homem de Deus aos pés dele e disse: eu não vou sair daqui. Eu não vou parar de orar até que me abençoe, até que me des o que eu peço. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu tenho que vencer esse pecado. Eu tenho que vencer esse pecado. Eu não sairei até que me dê o que eu peço. Até que eu tenha, Senhor, o que eu peço. Até que eu tenha o que eu peço. É assim. Lembre-se. Não haverá bênção especial se não for assim. Nós estamos numa batalha. Que nós saímos daqui hoje certos disso. Vamos voltar aqui. Versículo 32 até 34, olha aí. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Versículo 37, vamos ver até o final. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá. O profeta se levantou, andou no quarto de lá para cá uma vez e tornou a subir novamente e se estender sobre o menino. Aí sim, o menino, espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, esse lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Lembram-se? Era melhor não ter filho. Lembram-se? Era melhor não ter. Eu pedi filho. Calma, sunamita. Você não viu o fim ainda. Irmãos, eu termino. O profeta Eliseu fez a mesma coisa que Elias fez com o filho da viúva de Sarepta. O texto de 1 Reis 17, que nos fala de Elias e a viúva de Sarepta, que perdeu o filho, diz assim: dá-me o teu filho, disse Elias. Tomou o filho da mulher viúva, da Sarepta, tomou dos braços dele e levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava. A mesma coisa, Eliseu também tinha o quarto no qual ele se hospedava. E deitou na cama, e então clamou ao Senhor, orou como Eliseu também orou, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, orou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. 1 Reis 17, 19 e 21. Talvez, lembra de Geazi com o bordão de Eliseu? Você lembra que não deu certo, né? O Geazi voltou e falou: o menino está morto. Mas você não vê Geazi orando, vê? Diz muito, não diz? Ou melhor, o que não é dito, diz muito. Ele não orou. Ele achou que fosse tipo uma fórmula mágica, sabe? Sem mim, nada podeis fazer. Mas Eliseu orou, assim como Elias. Ele ora ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. E quando nós oramos, Deus nos dá vida. Deus nos dá vida.
quando nós oramos. Ele então se levantou depois de ter se estendido sobre o menino, se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estender de novo. A ideia aqui é, veja, irmãos, a dificuldade, tanto em Elias quanto em Eliseu, vou caminhando para o fim, é a dificuldade para trazer o menino à vida de novo. Ele vai, estende, Elias 3 vezes, estendeu, orou, estendeu. Aqui a mesma coisa, estendeu, orou, andou para lá e para cá, está mostrando para você que não é tão fácil. E aí eu vou para o que interessa. Esse episódio, eu termino aqui. Esse episódio da ressurreição do filho da sunamita, que depois do menino ressurreto pelo poder de Deus, lançou-se aos pés do profeta e tomou o menino e saiu. Esse episódio indica, é um sinal da amostra sobre a vitória do povo de Deus sobre a morte pelo poder de Deus. Alguém pode perguntar, por que Deus, pastor, não faz isso agora? Por que Deus permite que os nossos amados e crentes morram? Pela mesma razão, irmãos, que a maioria dos mortos permaneceram mortos quando Jesus realizava o seu ministério. Jesus não ressuscitou todos os mortos no seu ministério. É verdade, ele ressuscitou alguns, mas não todos. Pela mesma razão. Não é ainda o momento de todos serem ressuscitados. Chegará, mas não é o momento. Quando Jesus ressuscitou alguns mortos no seu ministério, ele estava dando a nós uma amostra do reino dele. É uma amostra, sabe? Um paliativo. Uma coisa assim para... A ideia é, no meu reino não há mortos, levanta-te. No meu reino não há cegos, veja. No meu reino não há surdos, ouça. No meu reino não há mudos, fale. No meu reino não há pecadores, a tua fé te salvou. É uma amostra do reino. Jesus está estabelecendo o reino dele. O reino chegou. E este aqui é o meu reino. Uma amostra dele para o que vos aguarda. Essa é a ideia. Há um dia designado por Deus, quando todos os que pertencem a Cristo, que estiverem mortos, ressuscitarão em poder e em glória. No dia da segunda vinda de Cristo, olha só o que diz o texto de Paulo. O Senhor mesmo, Jesus, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arquivo... Que dia! Que dia! Que dia! Que dia! Que dia é esse? Que dia é esse? Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que aqui estivermos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, agora, vocês que perderam irmãos e irmãs em Cristo, parentes em Cristo, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Não é o fim, não é o fim. O Senhor virá, e ao ouvir da sua voz e comando, a trombeta dos anjos, a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Mas eis aqui, no texto que lemos da sunamita, uma amostra dessa grande verdade. Deus pode livrar seu povo até mesmo da morte. E isso fica mais claro ainda em Cristo Jesus, com todo o seu poder e glória. Lembram-se que eu falei que o texto mostra a dificuldade de Eliseu em trazer o menino de volta? Se não fosse para a intervenção divina, não aconteceria, tanto de Elias quanto de Eliseu. Para Jesus não é assim. Vocês se lembram do que acontece lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, da viúva de Naim. Naim era uma pequena cidade, uma vila. E ela não ficava muito distante de Sunem, onde acontece a história aqui. Ó. Ficavam na mesma região, muito próximas à vila de Naim e Sunem. E é possível que os de Naim tivessem ouvido e conhecido a história, bem possível, a história de Sunem, da sunamita. É bem possível,
Porque, afinal, as escrituras deles continham essa história que nós estamos vendo aqui. Então, os homens de Naim, as mulheres de Naim, conheciam a história do profeta Eliseu, que ressuscitou, pelo poder de Deus, um menino que havia morrido, pertinho da cidade deles. Mas agora eles vão conhecer um poder maior. O texto de Lucas diz que Jesus estava entrando, passando pela vila de Naim. E quando ele estava entrando na cidade, vinha um velório passando, um ofício fúnebre. Eis uma mãe viúva, sem marido, obviamente, agora sem o filho, carregando o caixão do filho morto. E a cidade com ela, chorando o filho, saindo da cidade para enterrá-lo. Aí a Bíblia diz que Jesus parou o ofício fúnebre e disse à mulher, a viúva, não chores. Lembra de Eliseu? O que Eliseu disse quando Geazi quer arrancar a sulamita dos pés dele? O que ele diz? Deixa chorar. Mas Jesus diz o contrário, não chores. Irmãos, pode parecer insensível, né? Já pensou você chegar num velório para viúva do que faleceu, ou para o filho do pai que se foi, e dizer assim, para de chorar. Ei, não chora. Parece insensível. Só não será insensível se você puder fazer algo. Se você pudesse fazer algo, aí sim, não chores, caberia muito bem. E estava ali quem poderia. Por isso ele disse à viúva, não chores. E colocando a mão no caixão, disse ao morto, o morto, levanta-te. E a voz de Cristo penetrou a morte até alcançar os ouvidos do morto. E o texto diz que o rapaz colocou-se de pé e começou a conversar. A voz de Cristo penetrou a morte. Levanta. Jesus, lembra de Jesus? Eis que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Se você e eu morrermos antes de Cristo voltar, não tem problema. Porque quando Ele nos chamar, nós ouviremos. Nós ouviremos. A sua voz é poderosa. Ele venceu a morte. A morte é a serva dele. A morte o obedece. Nós ouviremos lá do Sheol, lá do Hades. Nós ouviremos, levanta. E por que isso? Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.